Nessa etapa da prática aqui, a gente vai tratar da generalização de curvas de nível, ok? Então, a curva de nível no mapeamento cartográfico, ele varia a equidistância vertical da curva de nível de acordo com a escala. Normalmente aqui no Brasil a gente adota essas equidistâncias de curvas de nível para as escalas, né? Então a gente vai ter que um mapeamento que antigamente era chamado de cadastral, hoje já é de grande escala, ok? Que seria aqui 1:1000 até 1:10.000. E também tem um mapeamento que a gente chamava antes de sistemático, que ia de 1:25.000 até 250.000, que hoje a gente chama de pequena escala. Então, 1:1000 e 1:2000, aqui distância de curva de nível, normalmente a gente utiliza a mesma, que é 1 metro. Para 1:5000, normalmente a gente define aqui distância vertical de 2 metros, 1:10.000, 5 metros. 1:25.000 vai ser aqui distância de 10 metros entre as curvas. 50.000 seria de 20 metros, 1:100.000, 50 metros, e 1:250.000, 100 metros, ok? Então, esse é o padrão que normalmente se utiliza aqui no Brasil. Bom, pessoal, então o processo aqui de generalização de curva de nível, eu estou aqui trabalhando numa carta que está 1:25.000 e estou indo para 1:50.000. Então, eu estou saindo de equidistâncias de 10 metros para 20, ok? Como elas são múltiplas, então está tranquilo, não tem problema nenhum, ok? O problema é quando a gente sai, por exemplo, de 1:5.000, que é ir para 1:10.000, né? Então, você vê que o 5 não é múltiplo de 2, então é um problema isso aí. No nosso caso aqui vai ser tranquilo, porque elas são múltiplas. Então, o primeiro processo aqui é eu omitir ou eliminar as curvas que estão fora do intervalo de equidistância aí para a escala que eu estou querendo generalizar. Depois a gente vai simplificar as linhas, né, para diminuir a quantidade de vértice e o detalhamento. E por fim a gente suaviza essas linhas simplificadas, ok? Para evitar aqueles ângulos muito agudos e ficar com uma aparência um pouco grosseira. Bom, pessoal, eu vou falar aqui um pouquinho do algoritmo de Douglas-Picker. Não sei como que pronuncia isso aí, mas para os mais íntimos a gente vai chamar só de algoritmo de Douglas. Ele foi proposto em 1973 e é considerado um dos melhores algoritmos para simplificação, né? Ele baseia na subdivisão recursiva de uma polilinha até que nenhum vértice dessa polilinha encontre-se mais afastado do que uma certa distância, que é a tolerância que eu estou utilizando, né, ao segmento correspondente que liga vértices da polilinha. Então é um pouco difícil aqui de entender essa definição, mas eu vou mostrar aqui por meio de um vídeo como que é esse processo de simplificação aqui utilizando esse algoritmo. Bom, pessoal, aqui eu tenho uma linha. Eu vou ir dando pause aqui para ir explicando. Eu tenho essa linha e eu quero simplificar ela, ok? Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é eu ligar o primeiro vértice e o último vértice com segmento de reta, e eu vou precisar de uma tolerância nesse algoritmo. Essa tolerância vai ser como se fosse um buffer ao redor dessa linha. Normalmente a gente chama essa tolerância de epsilon. Então vai ser um epsilon para baixo, outro para cima aí da linha, né? Então, como a gente dá um offset para um lado para o outro, um buffer aqui no sistema de informações geográficas. E aí o que a gente vai ver? A gente vai ver se vai ter vértices fora dessa tolerância. Normalmente eu estou vendo aqui que eu tenho esse cara aqui. Então são 5 vértices fora, tem um dentro. Como eu tenho um vértice fora, o que eu vou fazer? Eu vou procurar o vértice que está mais distante dessa linha, no caso aqui, esse vértice. Então, o próximo passo, eu vou analisar desse vértice para esse mais distante aqui. Então, o que ele faz aqui? Ó? Ele vai pegar esse vértice que é mais distante, né, que está em verde, e vai fazer essa análise aqui agora, né, usando a mesma tolerância. Você pode ver aqui que esse ponto ele está dentro dessa tolerância. Então, como que o algoritmo faz? Se tiver um vértice dentro dessa tolerância,
ele vai eliminar esse vértice, ok? Então, ele viu ali que está dentro da tolerância, vai eliminar ele e vai ficar só esse outro segmento. O que, que ele faz aqui depois? Ele vai pegar o vértice final dessa simplificação que ele acabou de fazer e vai ligar com o último vértice da linha. É o mesmo procedimento aí que foi feito do início, por isso que é um processo recursivo. Ele vai ver que tem vértices fora dessa tolerância e ele vai pegar o que tem maior distância. Então, no caso aqui, esse verde. Então, ele vai fazer, ligar ali a reta de novo, fazer a tolerância e ele viu que tem um vértice dentro dessa tolerância. Então, ele vai eliminar ele também. Okay? Ficou vermelho e eliminou. Agora, ele já fez aqui essa simplificação em azul, ok? Agora ele pega esse último vértice, vai ligar com o último vértice da linha original e vai ver, ó, tem vértice fora, ele vai pegar o que tem maior distância em relação a essa linha azul, ok? E vai fazer ali a ligação com ele. Então vai perceber aqui que tem mais um ponto dentro da tolerância, ele vai eliminar, ok? E por fim eu tenho a generalização da minha linha. Okay? Tem a original pontilhada preta e agora a azul, que é a simplificada. Então, o processo é esse aqui que a gente percebe. É simples, okay? Um algoritmo simples, eficiente e que em quase todos os processos se utiliza desse algoritmo para fazer simplificação aqui em linhas, em mapeamento. Bom, pessoal, aí o que acontece, né? Você vai me perguntar, Afonso, mas qual a tolerância que eu utilizo aqui nesse algoritmo de Douglas, né? Bom, a gente teve aqui uma ex-aluna, a Marika, foi orientada por mim aqui na monografia, e ela testou aqui, fez uma metodologia para generalização cartográfica semiautomática de feições de curva de nível, e ela gerou aqui, o processo da monografia dela foi testar aqui algumas tolerâncias, né, para ver se atendia a qualidade aí após a generalização. Então ela fez um algoritmo aqui que ela pegava a curva de nível, que é basicamente o que a gente vai fazer aqui na prática, né? A gente vai pegar a curva de nível, vai eliminar as curvas que não são múltiplas de 20, né? Que a gente está saindo de distância de 10 metros para 20 metros. Depois que eu eliminei, tem as curvas só múltiplas de 20, eu vou aplicar a simplificação usando aqui o algoritmo de Douglas. E depois ela fez a análise topológica para ver se tinha erro de topologia nesse resultado. A gente não vai fazer isso porque a gente vai ver isso daqui umas 2, 3 práticas para frente. Depois que a gente simplificar, então, a gente vai partir para a parte de suavização dessas curvas de nível. A gente tem um algoritmo ali de polinômios, que é esse PAEC, que precisa também de uma tolerância, e ela testou isso aí também. Depois que eu faço a suavização, eu tenho o produto finalizado aqui, que é generalizado. Então, pessoal, o que a Marika testou ali foi o seguinte, ó, ela aplicou um controle de qualidade depois que foi feita a generalização para ver se essas linhas que foram simplificadas e suavizadas, foram generalizadas, atendiam ainda a questão da acurácia posicional dos dados. Então ela viu que para tolerâncias do processo de simplificação, a gente pode utilizar tanto o erro de graficismo para a escala, quanto o PEC-PCD classe A, né, que seria aqui a tolerância de 0,28 milímetros. Então, essas duas tolerâncias, a gente consegue ter ainda uma acurácia posicional mantida ainda no produto generalizado. Para o processo de suavização, ela chegou a conseguir até uma tolerância de 1,6 milímetros na escala, né, que para 50 mil dá 80 metros, que atende também à questão da acurácia posicional. Na última etapa da nossa prática, a gente vai criar aqui um novo data frame. Vamos chamar ele aqui de generalização, né? Terminar aqui no Z, curva de nível.
Bom, então com esse data frame ativo, a gente vai vir aqui no catalog, vai habilitar aqui o feature dataset em UTM e vamos utilizar aqui a classe de curvas de nível, ok? Vai estar aqui curvas de nível 1. Então vou habilitar aqui, ok? Essa aqui é a minha curva de nível da carta aqui de Trajano de Moraes, é uma região bem montanhosa, ok? Você pode ver que é bastante acidentado o relevo. E aqui, pessoal, então a gente vai, o primeiro passo que a gente vai ver é abrir a tabela de atributos e vocês vão ver aqui que a elevação, se eu for ordenar ela aqui, tanto elevação ou cota, pegar cota aqui, colocar em ordem crescente, ó, ela vai de 30 metros, 40, 50, 60, então você pode ver que está de 10 em 10, e ela vai até 1490. Então tem uma amplitude altimétrica aí muito grande, ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar as curvas de nível que são múltiplas de 20, ok? Para a gente compor a curva de nível que vai ser generalizada para a escala de 1 para 50 mil. Então aqui a gente está trabalhando aqui, está na escala de 1 para 25 mil, as curvas são de 10 em 10 metros. E na escala de 1 para 50 mil, as curvas são de 20 em 20. Então o primeiro passo é vir aqui em seleção por atributo. Eu vou trabalhar aqui com o campo cota. Eu poderia aqui pegar e ir selecionando tudo múltiplos de 20 em 20, só que isso ia ficar muito grande, muito custoso para você fazer. Então, a gente tem aqui uma função aqui no SQL que chama mod, que ele vê assim se o resto da divisão, ele vai retornar aqui o resto da divisão. Então, vou fazer aqui o resto de divisão de cota, e o segundo parâmetro aqui coloquei uma vírgula, ok? Vou digitar 20. Então ele vai fazer a divisão do primeiro parâmetro aqui, ó, que é cota, com o segundo parâmetro que é 20. E ele vai retornar o resto da divisão. Então se esse resto da divisão for igual a 0, vai me atender. Ele vai selecionar a linha que é múltipla de 20 e eu vou utilizar ela. Então vou clicar em aplicar. Você pode ver que agora que ele selecionou, tá na tabela aqui, ó, 1400, 1420, depois 1440, 1460. Então já resolve tudo essa questão aqui de seleção dos múltiplos de 20, ok? Com esses dados selecionados, eu vou exportar essa seleção para o meu fito dataset lá da generalização de 50 mil. Então vou clicar em cima do plano de formação, botão direito, vou vir em data, export data, as feições selecionadas que eu estou querendo exportar, e eu vou exportar aqui, mudar para File Personal Geodatabase. Já estou aqui em UTM-50K, ó, que eu estou querendo exportar aqui para essa parte da generalização. E eu vou colocar aqui o nome de nível. Então vai sair aqui uma classe de feição chamada nível. Vou dar OK. Vou pedir para adicionar na tela. E agora eu vou limpar a seleção. Então você pode ver que ele fez a seleção aqui de 20 em 20 metros. Então posso já remover esse curva de nível aqui e vou tratar só com essa feição aqui, que é a de 20 em 20 metros. O próximo passo que a gente vai fazer, pessoal, é pegar essa classe de feição nível e fazer a simplificação dela, ok? Para a gente fazer esse processo, a gente vai vir aqui no Arctobox, vai ter aqui ferramentas cartográficas, generalização, e eu vou ter aqui simplificar linha. Aqui, pessoal, no comando, você vai escolher a classe, que vai ser nível. A saída dele a gente vai chamar de nível underline simp, de simplificado.
E aqui, pessoal, eu vou usar aqui, ó, tem vários algoritmos aqui de simplificação. Você pode mandar abrir o help aqui do lado, ok? O meu tá até grande aqui. Ele coloca aqui o que utiliza cada um desses algoritmos. Então, por exemplo, o point remove, ele vai aplicar o algoritmo de Douglas-Picker. E já essa simplificação band aqui, ele vai aplicar outro algoritmo aqui. O ponderado por área também outro algoritmo. E esse de área efetiva. Então a gente viu como que é o processo aqui do algoritmo Douglas-Picker. Então eu vou utilizar ele. A tolerância aqui que a gente vai utilizar, vou usar o erro de graficismo aqui como tolerância, ok? Que a gente já viu aí que funciona bem para essa área e esses dados aqui. Então 0,2 milímetros na escala de 50 mil vai dar 10 metros. Eu vou pedir para ele deixar para checar todos os erros topológicos e manter os pontos aqui colapsados. Se eu tiver alguma feição aqui que seria uma linha obrigatória, uma barreira, alguma coisa assim, eu poderia colocar. Mas no mais é isso, eu vou dar OK. Bom, pessoal, ele já fez aqui a simplificação. Se você vir aqui em geoprocessamento resultados, vai abrir aqui essa abinha aqui do lado e você tem aqui todos os comandos que você utilizou. Então, por exemplo, simplificação aqui que rodou, ele apareceu algumas mensagens e só que fechou aqui o meu comando. Então, se eu quiser, eu posso vir aqui e abrir ele com esse cara aqui, vai ter as mensagens que foi colocada aqui, ok? Então ele colocou aqui, ó, contagem de vértices de entrada, ó, foram 192.401 vértices e ficou no final 38.570, ok? Então aí você vê que ele cortou bem o número de vértices aí. Bom, você pode ver aqui, ó, analisando, eu tenho aqui o simplificado, eu vou colocar aqui em vermelho, para ter uma ideia maior, um pouquinho mais de 0,7. Você pode ver aí que ele fez uma simplificação aqui interessante, ok? Então diminuiu bastante aí a questão do número de vértices. Bom, pessoal, você vai falar assim, ó, tem esse ponto aqui que foi gerado, a gente pode abrir a tabela de atributos, ó, não tem nada, feição nenhuma. Isso seria para se tivesse algum erro aqui topológico, alguma coisa do tipo, e aparecer. Pelo menos eu espero que seja isso, ok? Posso estar equivocado nisso aí. Mas pronto, a gente fez a simplificação, agora o próximo passo é eu fazer a suavização. Para mim fazer a suavização nesses dados, ok? Vou deixar aqui no zoom. Para mim fazer a suavização nesses dados aqui, eu vou vir no Arctobox, ferramentas cartográficas, generalização, eu vou ter aqui Smooth Line, ok? Que vai fazer a suavização. Então vou executar esse cara aqui, a entrada vai ser o nível simplificado, e eu vou sair com esses dados aqui, que eu vou salvar em UTM-50K, com o nome de curva nível, curva underline nível, que é a minha classe final. Aqui a gente tem o PAEC, que é uma aproximação polinomial com kernel aqui exponencial, e outra algoritmo de suavização é a interpolação de Bézier, que usa aí com base a curva de Bézier. Esse aqui de Bézier, ele não precisa de tolerância, já o PAEC precisa. Então, a gente viu aqui que uma tolerância que deu certo aqui para essa região foi 80 metros, eu vou utilizar ela, ok? E aí tem a opção de você escolher aqui erros topológicos, ok? Ele pode pedir para marcar os erros topológicos ou resolver erros topológicos. Aqui, pessoal, como a gente está só vendo como que funcionam as ferramentas de generalização e
não é para ficar demorando muito, o ideal seria você já resolver esses erros. Mas aqui, para não demorar o processamento, eu vou colocar para não checar. E vou dar OK. Bom, pessoal, terminou aqui o processamento. Eu tirei aqui a curva original, só para você comparar. Vou pôr até aqui um verde aqui. Isso seria um verde mais escuro aqui. Isso seria aqui a curva suavizada, ok? Em verde, e o vermelho seria a curva simplificada. Então você pode ver aqui que ela fica mais suave, né? Não fica com esses ângulos muito retos. E essa diferença que tem aqui, ó, entre as linhas, como eu falei na monografia lá da Mari, que ela testou e viu que atende ainda a acurácia posicional para a escala de 1 para 50.000. Então é interessante, sempre quando você for fazer uma generalização cartográfica, você prestar atenção na parte posicional também dos dados. Ok? Então vou pôr aqui, ó, a curva original. Você pode ver aí, ó. Vou deixar só a original e a simplificada e suavizada. Então você vê aí que deu uma generalizada boa aí na forma, ok? E ainda assim continua com a questão da acurácia posicional ok para o produto que a gente está querendo gerar. Beleza, pessoal? Então, o próximo passo aqui, eu vim aqui no TM50K, eu vou tirar esse nível SIMP e esse nível aqui, porque são arquivos intermediários. Então, eu não preciso desses caras aqui, eu vou deletar. E aí vai ficar aqui, ó, vias e curvas de nível, foi os dois que eu generalizei aqui, ok? Seria esse aí o meu produto final. Vamos lembrar de salvar o projeto e aí a gente termina aqui a prática.